Olá meus amigos do Brasil, Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Esse som que você ouve atrás de mim é do sino de uma igreja que tem aqui em Amsterdã, na Holanda. Essa igreja e esse sino eram a mesma igreja e o mesmo sino que de vez em quando incomodavam a pequena Anne Frank. Você já ouviu falar de Anne Frank? Essa casa aqui atrás de mim é a casa onde Anne Frank ficou escondida durante o período do nazismo. E a gente vai falar um pouquinho, fazer uma breve reflexão sobre esse lugar. Continue conosco. Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Como eu falei na introdução, nós estamos aqui em Amsterdã, na casa de Anne Frank. Casa onde Anne Frank viveu. Anne Frank, uma menina judia que viveu durante o período horroroso do nazismo aqui na Europa. E visitar a casa de Anne Frank é passar por alguns momentos daquilo que ela vivenciou nesse lugar. Quando você lê o livro O Diário de Anne Frank, você se depara com as muitas histórias que ela conta no seu diário, as histórias de esperança que ela vivia, as histórias de tristeza, de momentos de angústia que eles viveram aqui. Imagina você morar por praticamente 2 anos no anexo aqui nessa casa, aqui na parte de cima da casa, e junto com 8 pessoas nesse pequeno espaço, onde cada passo que você dava tinha que ser feito com muito cuidado. Cada palavra que você dizia tinha que ser sempre feita com sussurros, não podia ser em voz alta, porque a qualquer momento podiam vir os soldados e vocês poderiam ser descobertos. Imagina a angústia de um adulto, agora imagina isso na mente de um adolescente de 13, 14 anos, e Anne Frank morre durante o período do nazismo, do Holocausto, como outras 1,5 milhão de crianças e adolescentes que foram mortos pelos alemães, pelo regime nazista. Como é triste a gente perceber que a humanidade, num período tão recente, 80 anos atrás, um período tão recente, ainda vivenciava dias, e até os dias de hoje ainda vivencia dias de perseguição, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes. E nesse período, indiscriminadamente, foram mortos homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes. Sonhos foram ceifados, sofrimentos foram causados a milhares de famílias e marcas, porque os judeus marcados como gado foram marcados com números no seu corpo, sendo apenas um número, e que os conduzia a caminhos de morte através dos trens que levavam aos campos de concentração. Hoje, isso serve para nós como uma reflexão. Durante o período, por exemplo, em que os filhos de Israel foram escravos no Egito, nos dias de Moshe, a gente viu que por mais de 210 anos os filhos de Israel ali foram oprimidos por Faraó. E esse período de opressão trouxe ao povo de Israel, claro, além do sofrimento e das mortes, trouxe a eles, gerou neles a esperança pela vinda do Mashiach, a esperança pela vinda de alguém que viria para salvá-los. Anne Frank também tinha essa esperança. Ela, como uma adolescente que era, também tinha a esperança de que, em algum momento, ela pudesse sair desse anexo para viver uma vida de liberdade. Hoje, nós temos a liberdade, podemos cultuar ao nosso Deus, podemos aprender, podemos servir a Deus através do cumprimento da Torá. E a gente deve valorizar isso a cada dia nas nossas vidas. Valorizar o lugar onde nós vivemos e hoje podemos aprender de Torá e podemos cumpri-la. Não faça da sua vida um desperdício. Anne Frank era uma jovem adolescente que sonhava em ser jornalista, em ser uma escritora, e mal sabia ela que depois da sua morte, o seu diário influenciaria milhões de pessoas ao redor do mundo. O livro Diário de Anne Frank, ele foi traduzido para muitas línguas, para muitas pessoas em diferentes povos, e até hoje, em grandes cidades, como Curitiba mesmo, tem a Rua Anne Frank. Ruas são nomeadas em homenagem a essa adolescente. Nós podemos viver os nossos sonhos, independente das dificuldades que se apresentem a nós. Anne Frank foi capaz de descrever as suas angústias, as suas dificuldades, as suas limitações. Adolescente sempre
são pessoas que fazem muito barulho, né? Gostam de fazer barulho, vivem em meios muito barulhentos de adolescentes. Anne Frank teve que viver num lugar silencioso, cada passo dado com muito cuidado, em silêncio, para não despertar a atenção de outras pessoas. Tudo que ela via, das raras vezes, era da janela do anexo dessa casa. Hoje nós podemos sair pelo mundo, vivenciar as nossas histórias com alegria, com as tristezas que nós presenciamos dia após dia, mas que nunca venhamos a perder a esperança por dias melhores, que nunca venhamos a perder a esperança da chegada do Mashiach, daquele que trouxe a libertação para Israel há 4.000 anos atrás, nos dias de Moshe, daquele que trouxe a esperança a todos nós, o Yeshua ben Davi, o nosso Mashiach, há mais de 2.000 anos atrás, e da esperança que Anne Frank tinha há 80 anos atrás. A gente sabe que ela não sobreviveu, foi levada daqui, depois de quase 2 anos, foi levada daqui para os campos de concentração, para Auschwitz, e foi morta num outro campo de concentração. A história dela está aqui, para retratar e para ensinar sobre esperança, mas também para retratar que mesmo depois da morte, ela continua sendo lembrada até os dias de hoje. Que nós possamos viver de tal forma que a nossa vida influencie outras pessoas a viverem uma vida de esperança, uma vida de Torá, e que todos nós possamos ansiar, como diz os 13 princípios da fé judaica, Anima Amin Bemunah Shelema Beviat HaMashiach. Eu creio com fé completa na vinda do Mashiach, e ainda que ele demore a vir, esperá-lo-ei a cada dia até que ele venha. A mesma esperança que estava em Anne Frank por dias melhores possa estar em nós, quando vivenciarmos no Olam Rabá essa terra sendo transformada num lugar de paz. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda também dias melhores, nos momentos de angústia que você possa se lembrar que sempre há a oportunidade de dias melhores para todos nós. Grande abraço, que Deus te abençoe e que Deus te conceda a oportunidade de aprender com as histórias difíceis de Anne Frank, mas também, quem sabe, de vir aqui a esse lugar e vivenciar. Nós andamos pelos corredores estreitos, ficamos ali no anexo e podemos sentir a dor daquela adolescente. E que a gente seja capaz também de sentir as dores do próximo, sentir as suas angústias e tentarmos, talvez, como a família que aqui vivia, aliviar o sofrimento. Essa é uma esperança para todos nós. Um grande abraço, shalom, até a próxima.